interessantes que criam novos debates, né? Na semana passada a gente recebeu uma quantidade bastante extensa de perguntas, foi até complicado acabar, porque a gente ficou numa animação total para responder as questões trazidas no chat. Então, o chat é um espaço bem legal e democrático, onde todo mundo pode escrever, tanto pelo YouTube quanto aqui pelo Zoom, e a gente vai encaminhando. This meeting is being recorded. Então, vamos lá. Bom, então, boa noite a todas e todos. Temos aqui hoje mais uma conversa dentro do Circuito Urbano ONU Habitat, transmitida diretamente para os países africanos de língua lusófona e também para os países do Caribe. Agradeço também ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, do qual faço parte, a equipe do Escritório Modelo, a equipe do Laboratório de Arquitetura Humanitária, em especial Júlia de Queiroz, Bianca Nelo, Aline Lima e Thaís Picanso, que fazem parte desse grupo e organizam essa conversa comigo, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da CNUR, PUC-Rio, da qual faço parte como membro, e a Ariane também, que é uma das coordenadoras, o Projeto Comunicar, o Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, aqui no Brasil, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Comitê UIA 2020, Rio 2020, Capital Mundial da Arquitetura, CalBR, né, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, BR e também Rio de Janeiro, CalRJ, e a BDN, Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional, e a BRJ também, SAGE, que é o Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, Centro Carioca de Design, e o INIEM, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, que tem nos dado espaço e muita força na divulgação dessas conversas incríveis que a gente tem feito. Hoje, a nossa moderadora é a Ariane Paiva, uma professora incrível que trabalha há um bom tempo com a questão das migrações, pesquisadora, professora do Departamento de Serviço Social e também membro e coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da PUC-Rio. Ela vai apresentar as nossas convidadas e moderar toda essa conversa. Então, mais uma vez, convido a todos e todas para fazerem suas perguntas, escreverem, manifestarem elogios, trazerem questões através do chat. Muito obrigada e tenham uma boa noite aqui conosco. Ariane, é com você. Obrigada, Vera. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer esse convite, agradecer particularmente a Vera, né, que me convidou pessoalmente, mas a toda a organização do evento, as meninas que estão aqui no apoio, que eu sei que fazem todos os bastidores, né, graças a elas que o trabalho funciona. Eu vou apresentar a vocês primeiro a Natália, eu vou esperar a Rebeca chegar, e aí eu faço, então, uma apresentação oficial, né, da Rebeca. Deixa eu ver, ela entrou? Não, ainda não. Ah, tá entrando, o iPhone da Rebeca. Bom, então, boa noite, quero agradecer a quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, e apresento a vocês a nossa debatedora, que hoje vai ser uma roda de conversa, né? Uma delas é a Natália Cidade, arquiteta e urbanista, formada pela FAO, UFRJ, mestre em urbanismo pelo ProURB, com a dissertação Refugiados Urbanos, estudo sobre a distribuição territorial de refugiados no Rio de Janeiro e seu impacto no processo de integração local. Com essa dissertação, Natália ganhou um prêmio de primeiro lugar, né, na teses e dissertações das cátedras Sérgio Vieira de Mello, do Brasil, né? E ela é doutoranda em planejamento urbano e regional pelo IPUR, UFRJ, com pesquisa com ênfase em refúgio e cidade, distribuição da população em situação de refúgio no Rio de Janeiro e vulnerabilidade socioterritorial, pesquisadora pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências de Desastres em Saúde, CEDEPS Fiocruz.
Seja bem-vinda, Natália. Espero que a gente tenha uma noite muito proveitosa. E vou apresentar também, ela já está aí? Rebeca? Rebeca, você pode liberar a câmera um pouquinho para a gente te ver? Boa noite, Rebeca. Seja bem-vinda. Rebeca... Demorei, mas consegui. Tá ótimo. Vida remota. Rebeca é coordenadora de Migração e Refúgio na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, vice-presidenta do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes, o CEIPARME, é bacharel em Relações Internacionais pela PUC, Rio, com especialidade em Conflitos Internacionais e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, e é bacharel em Letras em Português e Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Estamos entre amigos, né? Na verdade, entre amigas. Vera é minha colega de departamento de PUC, Natália e Rebeca são companheiras de militância, né, do tema migração e também de trabalho no CEIPARME. Então, estamos aqui hoje numa noite muito agradável entre amigos e a gente está podendo se ver, mesmo que seja virtualmente. Então, isso é ótimo, espero que todo mundo esteja com muita saúde, que esteja tudo bem com todo mundo, com nossas famílias. Bom, eu vou começar o bate-papo aqui perguntando para as meninas como é que elas se aproximaram com esse tema, né? Esse tema do refúgio e das migrações. Então, deixo a palavra aí para vocês fazerem uma primeira rodada. A Natália pode começar e depois a gente passa para a Rebeca. Ok, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite, Vera, Ariane pela mediação, a PUC, enfim, a todos os envolvidos também, porque é super importante essa mobilização, sempre, né, mas nesse momento, e que apesar de todos os pesares dessas relações remotas, a gente tem a possibilidade de um fluxo também maior, né, de encontros com pessoas que estão também em lugares, assim, que talvez não pudéssemos ter esses encontros presencialmente. Então, bem, eu me aproximei do tema do refúgio, eu sempre falo que eu caí de paraquedas nesse tema, não foi uma forma, assim, óbvia, porque ele não era um tema que era abordado, então não foi pela via, né, institucional, né, acadêmica da arquitetura e do urbanismo. Eu já tinha interesse, na verdade, na área de desastres e emergências, e desde a graduação. Fiz um projeto final sobre abrigos temporários, e aí tinha interesse em me aprofundar mais sobre isso, em fazer um mestrado, entrar, né, mais na área acadêmica, desenvolver pesquisa nessa área. E aí eu entrei no mestrado com o tema de desastres e abrigos e estudar políticas, né, de resposta. E aí, na semana que eu descobri que eu passei no mestrado, eu fui fazer o curso da Casa do Rui Barbosa, Refúgio de uma Perspectiva Global. E vou ser muito sincera, assim, porque eu acho que deve ter muita gente da arquitetura... Ai, vou ligar o ventilador de novo, tá quente. Tá fazendo barulho o ventilador? Aí? Não, né? Então tá bom. E aí eu cheguei nesse curso e vi assim, refúgio uma perspectiva global. Eu sabia que o tema do refúgio existia, na arquitetura e no urbanismo a gente tem isso do refúgio muito como um espaço, um abrigo, uma coisa, um espaço físico, né, e muito relacionado à temporalidade, à emergência, mas uma questão muito concreta, assim, e nessa escala né, quase no sentido, né, do não perene, né, assim, que vai ser desmobilizado rapidamente. Tinha interesse já por essa área, falei, refúgio, perspectiva global me interessa, refúgio me interessa, fui fazer esse curso. E aí cheguei num curso da Casa do Rui Barbosa, de 40 horas, com pessoas dos direitos humanos, as relações internacionais, falando sobre um tema que eu desconhecia, mas que foi fantástico, né? Foi fantástico, eu lembro, então até hoje... Aí foi mordida pela música azul, né? Todo mundo vem para essa área, mordida e fica, né? Pois é, exatamente. Caí de paraquedas no curso e as pessoas falavam. Só que o que me pegou forte, assim, eu sempre falo, era que falavam, né? E aí, na verdade, como é uma discussão que estava muito centrada e nasce, enfim, tem toda também a questão de onde, do campo em que essa discussão, né,
nasce e o porquê, que a gente não precisa entrar nisso aqui, mas que estava muito centrada nas discussões dos direitos humanos, das relações internacionais, do pessoal da gestão pública. E eu ficava assim, nossa, mas assim, a gente está falando de território, a gente está falando de fronteira, e ninguém está falando por uma perspectiva territorial, porque tinha muita perspectiva da lei, das normas, mas que era uma perspectiva, assim, pelo menos para mim, né, bastante abstrata, né, porque, enfim, né, depois a gente vai perceber como não necessariamente os direitos vão garantir o acesso, né, eu acho que é desse mote que nasce também a minha curiosidade e meu desejo de investigação nesse tema. E aí, e eu lembro que eu tive essa... A Caritas eu lembro que teve uma fala do Charlie, que é um refugiado que quase todo mundo conhece, eu acho que está no tema, né? Maravilhoso, e sempre, né, fala e está nessa militância também, nessa articulação com a comunidade congolesa, também com os espaços institucionais, não sei se trabalha ainda, mas trabalhava na Caritas. Não, a fala dele sobre a importância e a questão da moradia, e o pessoal da Caritas apresentando a questão de como é que se dá essa atuação, né, de uma resposta, enfim, assistencial, porque a gente não tinha nenhum tipo de política pública em escala municipal, para os refugiados. Né? E aí foi onde eu consegui me conectar mais com o tema, quando a gente falava mais do território, mais da escala local. E aí eu tive essa curiosidade de entender onde estavam os arquitetos e urbanistas que estavam falando sobre isso. Para mim era bastante óbvio que, eu cheguei de paraquedas no tema. Claro que temos... A Secretaria de Habitação deve estar discutindo isso, já que isso é uma população que chega numa cidade, você tem como primeira necessidade, né, moradia e trabalho, né, e o acesso à saúde. Eu acho que seriam 3 serviços básicos. Se discutia saúde, se falava de trabalho, mas ninguém estava falando de habitação. Eu estava, então, de repente, deve ter gente falando, eu só não sei cadê essas pessoas. E eu fui buscar saber cadê essas pessoas e percebi que elas... ou estavam muito dispersas a ponto de você não conseguir ter nenhum núcleo como estamos tendo agora, onde pudesse ter acesso, né, isso. E aí eu fiquei um tempo perdida, vagueando, tentando procurar pessoas no meu campo que discutissem isso, e acabei seguindo uma trajetória, né, bastante sozinha, e a minha orientadora, né, a Denise, foi uma super entusiasta para eu seguir a pesquisa, né, e aí eu tive suporte de pessoas... tanto da Caritas, né, a Ariadne, que me deu muita força, o João Guilherme Granja, que depois, né, acabou sendo uma grande referência e deu muito suporte, né, que trabalhava no Conare na época, enfim, pessoas que estavam envolvidas com o tema e que me deram muito suporte para que eu pudesse continuar também subsídios de forma a me inserir melhor no tema. E aí, nesse sentido, enfim, basicamente, eu falo da pesquisa agora, Ariane, mas essa né? Só como é que eu cheguei. Então foi assim cheguei. E aí depois você não tá ótimo. Agora a gente passa para a Rebeca para a gente poder fazer uma rodada de como é que vocês se apaixonaram por esse tema. Tive que cair de paraquedas também e fui mordida pela mosquinha azul do refúgio. Acho que todo mundo acaba meio caindo de paraquedas e acaba ficando com essa mosquinha azul eternamente. Mesmo que a gente saia um tempo da temática, a gente acaba voltando eventualmente. Na verdade, eu ri na PUC, né? Eu fiquei a estudar algumas disciplinas que eram da minha... estudos avançados, né, de mobilidade, a gente estava começando a falar de consequências dos conflitos internacionais. Eu fiz durante a Primavera Árabe, então a gente basicamente só falava disso, né, na época. E eu comecei a me interessar muito, estudar muito no âmbito das relações internacionais, né, como as coisas funcionavam. E aí uma amiga minha que estudava na PUC comigo, fazia faculdade, tinha uma parede que falou assim, olha, vai abrir um estágio na Secretaria de Direitos Humanos de Justiça Internacional. Eu falei, que é isso? Eu não tinha ideia do que a gente ia fazer, do que eu ia fazer em Justiça Internacional. Eu falei, tudo bem, internacional, tudo a ver com relações internacionais, vou fazer esse estágio, tentar esse estágio. E aí eu cheguei lá, na verdade era para trabalhar com refúgio. Na época a Secretaria de Direitos Humanos não tinha ampliado, né, para migração de forma mais geral, então a gente trabalhava com refúgio e os casos de cortes internacionais. Então, casos da chacina da Candelária, Nova Brasília, né, são casos que estão era uma coordenadoria unificada na época. E aí eu fiz o processo de estágio e tal, e o processo seletivo de estágio.
Depois que eu entrei nesse estágio, eu entrei tipo, no início de 2014, e aí eu já entrei mergulhada no plano estadual, na construção do plano estadual de políticas de atenção a refugiados e imigrantes, né, que é um plano inédito no Brasil e tal. E a minha primeira tarefa foi: escreve esse plano, pega todas as atas de audiência, explica de tudo que aconteceu até esse momento e vai construir esse processo. Eu fazendo processo administrativo do Estado, que eu nunca tinha visto na minha vida, né, como que rolava justificativas técnicas, e aí eu tive que pesquisar ainda mais para poder justificar tecnicamente, juridicamente, nem só do direito, e eu comecei a ficar meio louca, né, e em agosto do mesmo ano o plano saiu do papel e foi publicado. Mas deu tudo certo. Dali em diante, né, eu saí da pauta de imigração e refúgio, fui transitar em outras pautas nos direitos humanos, trabalhei com proteção básica, liberdade religiosa, educação de direitos humanos, mas sempre as pessoas falavam assim: Rebeca, você pode me ajudar com um caso que chegou? Daí vinha eu lá, sair da outra sala, atender refugiados que chegavam, né? Eu participava, o Bob da Marrom sempre fala isso, né? Eu vi a Rebeca crescer junto com o CEIPARME, porque isso, eu entrei com 19 anos lá e agora eu sou coordenadora desta. Mas, assim, de muito trabalho, né, com todas as limitações do Estado, né, com todas as mudanças políticas que a gente viu nos últimos anos, eu tenho cada vez mais percebido o quanto é necessário, né, essa coordenadoria existir, enfim, todo o trabalho que a gente desenvolve lá, mesmo que a duras penas, né, com todas as limitações que não vou ficar me repetindo aqui. Mas foi basicamente isso. Eu caí de paraquedas numa assessoria de justiça internacional, no que ia trabalhar com refúgio, não era isso muito bem na sua prática, né? Porque uma coisa a gente falar de sírios saindo, né, do lugar de guerra. Outra coisa a gente vê as pessoas chegando no Rio de Janeiro, e eu lembro de ir para o aeroporto do Galeão e recebado com estilhaço de bomba. Eu lembro de ter coisas muito impactantes, assim, logo nos meus primeiros meses de trabalho. E aí, isso acabou que virou minha vida, né? Eu faço isso até hoje e não me vejo em outro lugar também, né? Sim, vocês falando, eu fico imaginando, isso já dá para a gente, já vou chamando as pessoas para fazerem perguntas aí no chat, porque, na verdade, a gente já está falando um pouco sobre a construção de políticas públicas nesse país, né, e nesse estado, nessa cidade, enfim, como é que é isso, né, o tema surge, nem sempre está na agenda pública, é uma coisa meio que a gente já vai atendendo sem estar implementado, sem ter uma elaboração, né. Eu acho que é bem interessante a gente pensar essa atividade política, né, e com esse tema que envolve município, estado e governo federal. Isso não é tão simples, né, para desenhar essa política de acolhimento não é tão simples. Há disputas, né, de interesses entre governo federal, governo municipal, e tem a discussão, né, do nosso pacto federativo, como é que o Brasil implementa políticas públicas e elabora políticas públicas centralizadas no governo federal, mas implementadas no município. Então, o município, eu me lembro de uma época na prefeitura do Rio, que o prefeito dizia: isso não é problema, refúgio não é problema nosso, isso é um problema do governo brasileiro, né? Só que as pessoas moravam na cidade dele, né? Que ele dizia que era dele, né? Então, ele tinha um compromisso e que ele se eximia, né? O próprio prefeito dizia isso. Então, acho que início, né, da nossa chegada no tema diz muito sobre o tema e sobre a política. Bom, eu vou perguntar para a Rebeca qual é o lugar do CEIPARME, né, Rebeca? Como é que é o trabalho lá e como é que a importância desse plano e a importância desse órgão, né, para a gente começar um debate mais específico sobre a política pública. Então, o CEIPAR, na verdade, até hoje é CEIPAR, né, no papel, que é o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção a Refugiados. A gente inclui migrantes, porque em 2015, com os fluxos de haitianos, enfim. Ele é um órgão colegiado desenvolvido no âmbito do governo estadual, né? A Secretaria de Direitos Humanos preside, está lá no direção dele, porque existia desde 2009 uma coordenadoria de justiça internacional, que foi essa que eu entrei lá em 2014. E aí,
muitos, principalmente, né, dos angolanos que residem aqui no Rio de Janeiro. Só um minutinho, gente, que o telefone da minha casa está tocando. Com essas pressões, né, dos angolanos, começaram a ter muita demanda no âmbito da assistência e dos direitos humanos para acesso a serviços mínimos, né, que são os que até hoje se perpetuam, como acesso à educação, à documentação, aos programas socioassistenciais, enfim, à cidade, né, a política pública existente. Então, essas pessoas pressionaram o governo Sérgio Cabral, né, e ele implementou essa coordenadoria e falou, então vamos fazer um comitê para chamar todas as secretarias do Executivo Estadual, e a gente vai fazer um comitê, a gente vai chamar o CONARE, o CONARE vai ter assento nesse comitê, e vamos estabelecer essa política para a gente fazer alguma... Né? Então, a IPARME é de 2009, na verdade, então é um comitê antigo, um dos comitês mais antigos lá da Secretaria, inclusive. Ele vai crescendo, né? A Caritas também, desde da sua formação, está assento no comitê. E aí, o artigo 1º do comitê é estabelecer o plano estadual, que vai dar justamente essas diretrizes para todos os órgãos do Executivo pensarem, ao menos, né, e tentarem implementar acesso aos migrantes, às políticas públicas para esse público. Então, demorou, né, de 2009 até 2014 para o plano ser publicado, foi um processo de muita luta, né, os registros que tem das audiências públicas com as associações de angolanos, principalmente, são, assim, riquíssimos, são coisas muito interessantes, e o plano sai em 2014, mas aí logo em 2015 tem uma demanda muito emergente, né, dos haitianos que vieram também residir no Rio de Janeiro e vieram residir em lugares distintos dos lugares que os angolanos estavam antes. E aí... Acho que deu uma congelada, né? Não é só para mim, não, né? Rebeca, você está ouvindo a gente? Eu vou passar, não sei se ela vai cair. Eu vou passar para a Natália dar um pouco dos dados sobre a pesquisa que ela fez, porque a Rebeca caiu. Que a Natália fez uma pesquisa mapeando, né, os grupos de refugiados no espaço socioterritorial do estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria que a Natália nos ajudasse um pouco. Rebeca, eu volto para você, tá? Quer que eu volte agora? Que aí a gente aproveita você falando. Acho melhor para concluir, né? Não, sim. Pode concluir, Rebeca, porque eu achei que você ia demorar. Pode falar. Mas não precisa concluir, quer dizer que eu quero... Pode falar à vontade. Sim, não é para correr. Não, é basicamente isso, né? O CEIPARME, ele faz essa união de acessos, né? A sociedade civil tem representação, ele, por ser um comitê antigo, ele tem um formato antigo, então não tem paridade, né? Coisas que são demandadas hoje em dia, não existe no CEIPARME, mas a gente tenta fazer com que o máximo de organizações da sociedade civil façam parte, porque eu particularmente tenho essa postura, né? Desde que assumi a coordenadoria, eu não tenho vontade de falar por migrante, eu quero ajudá-los a falar nos lugares, então eu não quero tomar esse lugar para a gente, né, na Secretaria de Direitos Humanos, e aí a gente faz isso, a gente chama todos os órgãos do Executivo, que tem cadeira permanente, né, no CEIPARME, a gente chama universidades, então as cátedras Sérgio Vieira de Mello, acho que todas do Rio estão no CEIPARME hoje, pesquisadores individualmente podem participar das reuniões como ouvintes, né, é um lugar que a gente vê, de fato, além de proposição de política pública, né, e tentativas de implementação de melhorias para essas pessoas, a gente também vê assim, facilidade, criação de fluxos para atendimento de casos que são muito assim, fora da curva, né? A gente tenta dar o máximo de soluções rápidas, dentro das limitações institucionais de todos, obviamente, e de construção dessa política pública mesmo. Então, o CEIPARME hoje é o lugar que, basicamente, a rede do Rio de Janeiro se concentra, né? Óbvio que tem mais órgãos além dos que estão no CEIPARME, que estão trabalhando com a pauta. Mas eu considero, assim, que os principais e os principais dentro da política pública estão lá. Então, é muito importante que esse colegiado exista.
Acabei, gente. Foi rápido. Obrigada, Rebeca. Vamos voltar então para a Natália, que fez uma pesquisa com a distribuição socioterritorial de grupos de refugiados, né? E aí eu queria ouvir um pouco, Natália, se você consegue apresentar esses dados e como que as categorias de raça, etnia, nacionalidade, se isso você conseguiu verificar na pesquisa, como é que você, para a gente poder entrar um pouco nesse perfil de refugiados, né, no estado do Rio de Janeiro. Sim, Ariane, bem, então só para situar, né, a pesquisa que eu fiz, ela tinha esse objetivo de trazer a discussão, na verdade, sobre o refugiado como sujeito no espaço urbano, levando em consideração que mais 2/3 da população refugiada é urbana, né? Estamos falando, né? Temos as vítimas de deslocamento forçado, temos os deslocados internos, que é a grande maioria das vítimas de deslocamento forçado, né? E para quem não é do tema, são as pessoas que estão dentro dos países que consideram que estão violando seus direitos, mas só que estão em uma outra região. Então, é outro tipo de situação de vulnerabilidade, que também demanda muita pesquisa e muito estudo, mas acaba que a gente... Então, assim, o refugiado, na verdade, ele é uma vítima de deslocamento forçado que vai para um outro país e que, às vezes, também a gente confunde, né, o refugiado quando a gente vê um desastre natural, né, ou não natural, mas quando a gente vê uma situação de desastre, de emergência climática. E essa também é uma outra discussão, né? Os refugiados, eles são vítimas de deslocamento forçado por questões políticas, né? E aí, essas questões todas, referentes à etnia, à nacionalidade, na verdade, elas vão ter uma incidência direta, né? E aí, foi muito importante para mim, então quando eu fui fazer essa pesquisa, né, como esse objetivo de fazer essa discussão urbana, foi também muito importante desconstruir essa questão do espaço do sujeito refugiado, que geralmente é muito associado ao campo de refugiados, né? Isso é uma construção que vem sendo naturalizada há muito tempo, enfim, tem razões históricas para isso, mas, de certa forma, essa relação, né, com o outro, e aí que esse outro precisa ser colocado em determinado lugar, né, controlado e categorizado de uma determinada maneira. Tanto é que quando a gente fala refugiado, é sempre assim, né? É um refugiado, eu conheci um refugiado, como se todas as pessoas que estão em situação de refúgio constituíssem um grupo, né? Isso configura um reconhecimento de identidade que é muito perigoso, né? Porque a gente associa e a gente tira todas as relações e especificidades das pessoas com seus territórios, com as suas culturas, e inclusive retira a importância que existe nisso, né? Essa é uma discussão que a Hannah Arendt faz, né? E que a primeira violação e privação de desumanidade é você tirar a pessoa do seu vínculo com a terra e com a sua comunidade, com o seu lugar de origem. Então, levando em consideração essa construção que a gente faz de forma muito naturalizada, né, e aos poucos aí falando, né, nesse diálogo com a arquitetura e com o urbanismo, a gente vai pensar o espaço do refúgio. Se a gente não faz essa problematização anterior, o que a gente faz? A gente propõe o espaço para o refugiado como um espaço da exceção, né, como um espaço temporário. Só que se a gente for pensar que tem campos de refugiados que estão existindo há mais de 20, 25 anos, tem pessoas que nasceram, cresceram e nunca saíram de campos de refugiados, esse lugar ele não é temporário, ele vai se tornando permanente. A partir do momento em que a gente, como profissional, como campo disciplinar, como estudiosos, enfim, né, todas as suas derivações, a gente segue pensando isso e atualizando esses modelos, né, pensando só tecnicamente a questão. Então, tem uma fala do Milton Santos que eu gosto muito, que ele fala que a importância da gente aliar eu vou até ler, tá aqui aberto, deixa eu dar uma lida, porque eu até... As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa, mas essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos se forem postas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Eu gosto muito dessa frase, para mim ela resume muito também a relação que a gente acaba tendo com soluções que a gente pensa de forma temporária, e é importante salientar que não que essas soluções não vão
parar, é super importante que elas sejam pensadas, porque a situação de provisoriedade ela não vai acabar amanhã, mas é importante que a gente construa um pensamento, uma postura e uma agenda política em relação ao tema, entendendo essa permanência que já existe, né? Entendendo que, na verdade, a forma mais digna de se tratar o tema é reconhecendo os direitos humanos dessas pessoas, levando em consideração direitos políticos também, né? Se a pessoa está saindo do país dela porque ela está entendendo que o país está perseguindo, está privando de seus direitos políticos, né? E aí ela vai para um outro país, eu acho que a primeira garantia que precisamos ter e a primeira atenção que precisamos ter é essa inserção. Então, voltando para a pesquisa, porque eu acho que é importante essa discussão que seja entendida, porque é uma desconstrução da forma como a gente entende o espaço refugiado e o porquê da gente olhar para eles no contexto urbano. Nesse sentido, seria, na verdade, entender onde eles estão na cidade e o que isso está contando para a gente, né? O que essa distribuição territorial vai contar em relação ao padrão de inserção territorial que essa população vai ter, no caso, no Rio de Janeiro, que era a minha cidade de estudo. E aí, a minha hipótese era que as pessoas se inseriam nas segregações socioterritoriais que já existem na cidade, né? Essa é uma hipótese que eu tinha a partir de conversas e uma investigação muito preliminar, né? Isso é, né? Temos a partir, e aí isso é um capítulo também da minha dissertação, né? Os processos históricos, né, de constituição do tecido urbano do Rio de Janeiro, e aí como que vai se construindo uma segregação socioterritorial, né, e as populações que vão ficando nesses territórios de margens e considerados ilegais, né, em vários aspectos, e aí de que forma, quais são as estratégias de sobrevivência encontradas nesse sentido, e aí de que forma que, na verdade, o que eu supunha era que essas populações elas chegam e se inserem diretamente nessas dinâmicas, né? Acho que existe uma discussão sobre gueto, e aí acho que é importante a gente perceber que existem umas diferenças, não ocorre necessariamente um processo de guetificação. Isso estou falando do contexto do Rio de Janeiro, né? As pessoas não vão morar e vão se isolar. Elas vão se mesclar com populações que já estão sendo segregadas historicamente há anos, né? Então, assim, isso é importante para a gente debater futuramente. Por que a gente não vai pensar uma política só para os refugiados? Mas é importante que a gente pense dentro das políticas que estão falando das populações em situação de vulnerabilidade e que não estão tendo acesso à cidade, aos seus direitos, o porquê que essa população precisa ser inserida. Porque, na verdade, vai ser uma relação retroalimentar. A população refugiada ela vai estar inserida diretamente nessas dinâmicas, então você não tem como fazer uma discussão sobre moradia, sobre mobilidade urbana e desassociar, porque, afinal de contas, se a gente está levando em consideração que o refugiado ele tem direito, ele tem acesso, né, aos direitos, né, sociais, assim, né, sendo reconhecido como refugiado, a gente está falando, sim, de moradia, a gente está falando, sim, de saúde, a gente está falando de educação, etc, etc. Enfim, e aí o que a gente precisava? Reconhecer onde estava essa população para conseguir fazer essa leitura, né? E aí ver como é que esses padrões estão acontecendo e de que forma que uma leitura espacial permita que a gente identifique isso e que pelo menos pense políticas públicas ou que pense estratégias, né? Como a Rebeca estava discutindo, que inclusive o plano foi uma das únicas referências que eu encontrei de uma atuação do Estado em âmbito mais local, de como que se pode pensar de forma mais estratégica também a atenção, né, por políticas para essa população. Só que, na verdade, percebemos que existe essa invisibilização social e territorial, né? Então, na verdade, o mapeamento foi o objetivo de dar uma resposta, né, e se pensar a desinvisibilização social a partir da desinvisibilização territorial, né? Isso é trazer o território, o espaço urbano para um lugar de centralidade nessa discussão. E aí eu como a gente não tinha esses dados, a gente não tinha dados sobre moradia, a gente não tinha esses dados de forma sistematizada e desagregada, e acaba que os dados sobre refúgio eles acabam sendo conflituosos, né, dentro das entidades também governamentais que trabalham, porque é uma população super complexa de se trabalhar, porque é uma população em fluxo, enfim, as próprias formas e os critérios de recolhimento e levantamento desses dados. Eu fui à Caritas, que, né, me abriu as portas para poder acessar os formulários de solicitação de refúgio.
das pessoas que estavam registradas. E aí eu fiz um levantamento dos formulários de solicitação de refúgio, que são preenchidos e encaminhados ao Ministério da Justiça, né, ao CONARE, para análise, que são arquivados na Caritas. E eu analisei os formulários das pessoas solicitantes, né, isso é, que ainda não tiveram seu processo analisado, elas deram entrada no processo, mas ele não foi analisado, não foi deferido nem indeferido, e os processos deferidos, né? Então, são os solicitantes, que a gente chama de reconhecidos. Então, foi um total de análise de 4.367 formulários, e aí acabou que foi, na verdade, uma pesquisa aqui. Né? E aí, falando do campo da arquitetura e do urbanismo, porque às vezes a gente vai trabalhar com espaço, a gente chega com os dados prontos, com os dados já desagregados, e, né, buscando espacializá-los. E aí, nesse contexto que eu percebi a importância da gente olhar para o território, mas que, assim, se eu ficasse nessa discussão de alguma forma abstrata sobre o território, porque eu não tinha dados sobre essa população, então tinha uma abstração para mim, porque eu não conseguia enxergar de forma concreta onde essa população estava, a gente não conseguia trabalhar de forma mais palpável, isso é, em quais locais da cidade, quais nacionalidades. E aí foi feito esse levantamento na Caritas, a partir, e aí foi um trabalho, né, primeiro de construção de um banco de dados com 44 categorias de análise que foram identificadas a partir do formulário de solicitação de refúgio da resolução de 2015, que foi a resolução vigente na época que eu comecei. E aí entramos em todos os... Ia dar uma outra live só falar sobre esse processo de levantamento, porque aí fomos identificando ao longo de todo o processo de levantamento, desde o primeiro formulário identificado em 1984 até 2017, mais de 10 tipos de formas, né? Desde a época que o CONARE nem existia, né? E que esse levantamento era feito pelo Acnur, até agora, né? Depois, enquanto eu fazia, foi feita uma nova resolução. E aí foram identificadas categorias já existentes nesse formulário que foram consideradas importantes para que a gente desse essa leitura social dessa população no espaço urbano, né? E aí foram pegos dados como país de origem, nacionalidade, porque nem sempre, e aí entra essa outra discussão, né? Nem sempre o país de origem, a naturalidade e a nacionalidade são o mesmo. Etnia, idioma, quantos idiomas fala, quando chegou no Brasil, por onde chegou, quando chegou no Rio de Janeiro, primeira alternativa de moradia. Então, é importante também salientar que esse levantamento, ele não é um levantamento, um mapeamento de onde a população refugiada vive, porque a gente não tem esses dados, pelo menos assim, talvez a Polícia Federal que mantenha, e eles mantenham uma atualização de cadastro, mas assim, pela fonte que eu tive acesso, não foi, você vê, a gente tinha um registro de uma pessoa lá no formulário, e aí tinha uns papeizinhos de atualização, né, no dossiê dele na Caritas, e aí às vezes tinha 8 papéis de atualização de endereço, e às vezes a pessoa já tinha saído do Brasil, inclusive. Então o objetivo não é olhar para onde as pessoas estão morando, por falta de dados também sobre isso, né? Então, o que eu consegui fazer? Entender qual é a primeira alternativa de moradia, porque isso também conta pra gente uma coisa. Onde as pessoas estão indo inicialmente, inclusive que é o momento de maior vulnerabilidade, né, tá contando pra gente como é que essas organizações se dão. Nesse sentido, foram coletados os dados e os mapas produzidos, já respondendo a pergunta da Ariane finalmente, eles foram produzidos 7 mapas cruzando essa relação tempo-espaço, porque não adiantaria eu fazer um mapeamento de toda a população que foi registrada na Caritas entre 84 e 2017, porque o que eu estou falando? Estou falando de pessoas que são vítimas de deslocamento forçado, que estão saindo de seus países, né, por situações de guerras, conflitos. Esses conflitos, eles acontecem em momentos diferentes, por motivos diferentes. E aí a gente tem, na verdade, nos mapas, um reflexo de como que os conflitos se dão no mundo, olhando para o território da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? E aí foi um mapeamento que teve o objetivo inicial de ser no município do Rio de Janeiro, e, né, nem no estado, mas no município. E ele acabou se estendendo para a região metropolitana, tendo em vista que grande parte dos refugiados vão morar na Baixada Fluminense, né? E aí, então, assim, foram feitos 7 mapas que cruzavam nacionalidade e tempo. Então, foi o mapa 84, 90, 90, 94, 94, até 2017. Foram feitos 7 mapas
em que a gente teve a distribuição por nacionalidade, por bairro. E aí a gente consegue ter um comparativo dessa concentração e um comparativo de como é que esses padrões mudam, né? Por exemplo, na década de 90, que tem um conflito em Angola, e aí a gente vai entrar em relações históricas do Brasil com alguns países e do Rio de Janeiro, né? Porque, por exemplo, se a gente for olhar para São Paulo, para outras cidades, para Brasília, a população refugiada que vai para esses lugares é de outras origens. E aí também é olhar para as origens do porquê que essa população. Então, no Rio de Janeiro, a grande parte da população que vem, década de 90, Angola e Libéria, porque também você tem os conflitos. E aí, quando você cessa o conflito, você cessa essa vinda. E aí, depois você tem, a partir dos anos... Nos anos 2000, a população da República Democrática do Congo, a partir de 2013 vem os sírios, e quando eu estava começando o fluxo grande de venezuelanos, também tem colombianos, então, assim, a maioria da população que está no Rio ainda é de angolanos, mas angolanos já estabelecidos na década de 90, que começam a retornar depois, porque você tem outros problemas sociais que emergem em Angola, também, que são consequências da guerra que teve antes. E aí você vai olhando como as pessoas que vão voltar anos depois, as pessoas que se estabeleceram na Maré, em locais que estabeleceram comunidades, as pessoas que vão vir morar no Rio de Janeiro 20 anos depois, da mesma nacionalidade, vão morar nos mesmos lugares, porque foi estabelecida uma comunidade. O que a gente percebe com isso? A partir do momento em que o Estado não dá uma resposta, a partir do momento que a gente não tem política de acolhimento, que a gente não tem política para essa população que esteja olhando para o território, eles vão encontrar suas próprias estratégias, né? E a gente vai percebendo como as primeiras estratégias são as estratégias de acolhimento por parte da própria população. E aí isso tem um dado que eu tenho que é interessante, que era acolhimento, né? E aí o acolhimento seria dos 4.367, 1.500 responderam essa pergunta, uns 35%. Desses 35%, 82% respondeu que foi acolhido por um refugiado, seja conterrâneo, seja não. Eu até escrevi esse dado aqui, ó. Desses 82% respondeu que foi... Desses 35%, 82% foi acolhido por um refugiado, seja conterrâneo ou não. 3% declararam ter sido acolhidos por abrigo, 8% por instituição religiosa e 7% por brasileiros, tá? Isso é importante a gente colocar, que são as pessoas que estão registradas na Caritas. Não necessariamente a pessoa que vai solicitar refúgio vai passar pela Caritas. Então, também temos que levar em consideração que você tem um nicho específico da população refugiada que vai dar entrada via Caritas. Só que essa grande parte da população. Então, isso conta pra gente muita coisa, tá? Então, assim, por exemplo, os dados em relação ao abrigo são esses. Alguns dados em relação à nacionalidade, a gente tem... Deixa eu ver aqui. Como eu já falei, mais ou menos, né, uma concentração, assim, né, do que foi identificado em termos gerais, a população dos países africanos, né, grande parte de Angola, do Congo, do Senegal, da Nigéria, que vai viver em grande maioria na Baixada e nas favelas da Baixada. Tem isso também, que a gente está nem falando de favela aqui, especificamente, porque eu não mapeei também as favelas, eu mapeei por bairro. É importante a gente lembrar que às vezes você tem um bairro Copacabana, mas é a favela. Aí você também tem um bairro Jardim Gramacho, é a favela. Mas também tem uma diferença da pessoa que vai morar na favela de Jardim Gramacho e na favela de Copacabana. Loucuras do Rio de Janeiro. Mas, assim, para a gente entender que olhar para esse espaço urbano abre margem para uma quantidade gigantesca de pesquisas que olhem para as nacionalidades e para os contextos, né? De forma geral, o que se identificou é que os colombianos estão muito nas favelas da Zona Sul, os sírios estão muito na região da Tijuca, do centro. Isso, assim, de forma muito geral, né? Mas, assim, a gente percebe esses padrões. Os angolanos têm essa concentração na Maré, tem aqui os bairros... Ai, meu Deus, peraí. Aqui, ó, no Rio de Janeiro, de 136 bairros com registro de solicitantes de refúgio, 106 teve registro de acolhimento por refugiados. Os angolanos, 33% do total com forte incidência na década de 90, no centro está a cidade Nova, Gamboa, Rio Comprido e Maré. E aí, os congoleses, que foram 25% do total, que chegam mais massivamente a partir dos anos 2000,
Bairros de maior concentração: Jardim Gramacho, Vila Leopoldina, né, que fica em Caxias, Braz de Pina, Centro, Irajá, e atualmente se estendem para Madureira, Barros Filho, Taquara, Cordovil e Coelho Neto. E também é importante a gente olhar, só para fechar realmente minha fala, porque eu estou falando muito, eu sei, mas assim, quando os mongolanos chegam na década de 90, eles vão morar no centro. E aí a gente lembra também todo o processo de especulação imobiliária, de periferização da cidade e de encarecimento do centro. Então, também, como essa concentração vai estar muito relacionada a uma expulsão da população pobre da cidade, e aí também tem as relações com os padrões de discriminação, né? Não à toa as pessoas dos países africanos com um grau de escolaridade inferior e que são negras vão morar nas periferias e que vão ficar submetidas a condições de mobilidade, a gastar muito para se transportar, a preconceito no mercado de trabalho, né? Então, esses padrões de local de origem, de leitura, que estão muito relacionados com a própria constituição do corpo social, né, brasileiro, vão se incidir diretamente em como que os refugiados vão se inserir aqui. Desculpa pela fala longa. Não, mas foi ótimo, super esclarecedor, Natália. Eu acho que você já até respondeu a primeira pergunta da Vera, que era sobre moradia, como é que eles se organizam em relação à moradia, né? Eu já tinha lido um trabalho seu, e aí a gente verifica isso, né? Que é uma rede que vai, porque não tem política, né? Ou não é que não tenha política, tem política, porque não ter abrigos é uma política, né? Então, como não tem espaços de acolhimento, de fato, e não tem política de moradia, nem para nacionais e muito menos para imigrantes, então a gente percebe que essa rede, né, é o que dá apoio para e sustentação para a chegada. E aí eu queria perguntar para a Rebeca, já também aproveitando um pouco a pergunta da Vera, em relação se ela tem dados a acrescentar em relação a esse perfil atual, né, dos refugiados aqui no Rio de Janeiro, e se eles buscam o CEIPARME como buscam, né? Como é que é essa relação do CEIPARME com os refugiados? A Vera fez essa pergunta, então eu queria aproveitar, viu, Rebeca, para ver se você complementa um pouco a fala da Natália em relação a quem são esses refugiados e como eles ocupam aí o espaço socioterritorial do Rio. Então, nos últimos anos, né, eu assumi essa coordenadoria em 2018, então eu fiquei, de 2017 a 2018, era o período que eu estava fora, inclusive, da secretaria, né. Quando eu volto em 2018, a gente tenta eu tento reencontrar essas pessoas, né, algumas delas que eu atendi no passado e outras novas, muitas novas que estavam chegando. A gente está vendo recentemente, muito depois do processo de interiorização dos venezuelanos, que muitas pessoas, principalmente venezuelanos e colombianos, agora vão para a zona oeste do Rio de Janeiro. Muitas pessoas, então ali, Morro do Banco. Mas assim, seguindo essa mesma lógica que a Natália descreveu longamente, né, é isso, as pessoas vão para lugares empobrecidos. Então elas estão no Recreio ou no Itaiangá, mas elas não estão morando bem no Recreio, elas estão morando nas favelas do Recreio e do Itaiangá. Né? Em São Gonçalo, a mesma coisa. Muitos migrantes congoleses hoje residem em São Gonçalo, senegaleses, mas eles não residem em São Gonçalo, bem, eles residem no Jardim Catarina, que é uma das favelas mais perigosas desse país, né? A gente também vê um movimento de cada vez mais distanciamento do centro, da capital do Rio de Janeiro, né? As pessoas estão indo para Maricá, estão indo para Itaboraí, cada vez estão se afastando mais, porque é isso, ó, hoje o município de Maricá tem uma obra de um porto acontecendo, né? Muitas obras acontecendo, então essas pessoas, nós sabemos disso porque houve muito isso com os haitianos durante as construções da COP, da Olimpíada. Eles trabalham na construção civil. Então, muitas pessoas estão migrando para essas cidades mais distantes, que estão em processo de obra, enfim, ano de eleição municipal, né? A gente não pode também estar ignorante a esse tipo de movimento. Muita obra está acontecendo esse ano e as pessoas estão se mudando do Rio de Janeiro. A gente vai, inclusive, abrir no final desse mês, né, em Niterói, um centro de atendimento a solicitantes de refúgio e a vítimas de tráfico de pessoas, porque a gente viu que houve um êxodo, né, da Baixada, principalmente. Essas pessoas que moravam em Jardim América em grande escala, hoje estão saindo de Jardim América, de Jardim Gramacho, estão saindo de Jardim Gramacho também, porque um aluguel que custava R$300 hoje está custando 800 lá.
Então, tem todo um ciclo de... Eles migram, né? E eu sinto também muito isso, que eu converso até isso com a Sávia, que foi coordenadora do CRAI de São Paulo, a gente sente isso nos atendimentos diários, né? Tipo, quando as pessoas já abriram mão do seu vínculo com o território, com o seu território de nacionalidade, eles não se sentem mais tão presos aos lugares que eles vão residir quando eles chegam no destino de refúgio deles, né? Então, a gente via gente que morava em Gramacho há 15 anos, né? É isso, angolanos ou senegaleses que tinham família lá. E aí vem pessoas com os novos fluxos de imigrantes. As pessoas até chegaram a residir no Gramacho, mas hoje elas não residem mais, elas não se sentem mais tão presas a ficar num lugar, porque elas já perderam esse vínculo de terra em algum momento da vida delas, quando elas foram forçadas a se deslocar, né? Então, assim, hoje a gente tem um mapeamento que é de interiorização, né? A gente chama de interiorização para o interior do estado do Rio mesmo. A gente vê cada dia mais Secretaria de Assistência e Direitos Humanos de municípios bem do interior, tipo Bom Jesus do Itabapoana, ligando para a gente pedindo orientação, porque chegou família de imigrante, de refugiado lá, eles não fazem ideia do que fazer com essas pessoas. E é bem assim, olha só, não tenho ideia do que eu faço com esse povo aqui. Eu posso botar eles na rede, eu posso botar essas crianças na escola? E aí eu tenho que fazer também o trabalho de capacitação dos agentes públicos que estão nesses municípios do interior do Rio de Janeiro que não fazem ideia do que fazer, apesar de existirem leis e decretos, enfim. A LERJ mesmo está efervescente com um monte de projeto de lei para refúgio e as pessoas não fazem ideia, né? E eu acho que tudo bem também não fazer ideia, porque é um microcosmos, né? O refúgio é um universo à parte, porque muita gente não sabe mesmo. E é parte do papel do Estado, né? Da coordenadoria que eu tô, ensinar para essas pessoas a no interior isso é pior ainda, porque não tem esse fluxo, né? Isso é uma novidade. Tem casos muito trágicos. Então, aquela coisa bem da capacidade teleológica do homem, né? Aparece o problema e a gente pensa sobre ele, a gente não inventa o problema. Exatamente. Né? Exatamente. Então, enfim, eu acho que é interessante isso. Tem um comentário da Vera aqui que ela colocou, interessante essa questão da integração entre populações vulneráveis. Há muitos filmes franceses que tratam do tema e mostram as relações entre imigrantes e refugiados de países africanos, árabes, etc., mas pouco se fala sobre isso aqui no Brasil. E a gente tem aquele filme, era o Hotel Cambridge, que fala exatamente disso, né, de uma ocupação num hotel, né, que estava, enfim, desocupado, e que a população brasileira... Em São Paulo a gente vê isso, mas no Rio a gente só sabe disso através das feiras, dos eventos conjuntos, né? Mas me parece que é muito cada grupo em seu... Não é? Eu acho fantástico uma parte do filme quando eles estão lá tentando evitar que o oficial de justiça chegue e isso retire, né, a força, e eles não querem deixar os refugiados falarem. Vocês não vão falar porque vocês não têm participação política, né? Vocês são refugiados dentro do próprio país. Vocês não têm casa, não têm nada, né? Então, esse diálogo é maravilhoso, assim, para a gente, enfim, né, pensar em muita coisa sobre o Brasil e todas as desigualdades. Tem uma pergunta aqui. Posso só fazer um comentário? Posso fazer um comentário sobre esse filme? Que eu acho esse filme é sensacional e ele traz uma discussão que até foi o que impulsionou o meu projeto de tese de doutorado, que é assim, quando a gente fala da população, não foi o filme, mas foi o que me suscitou a partir dele, que assim, quando a gente fala da população refugiada, e eu acho que existe isso, né, de forma que eu acho que é importante que a gente debata, é assim, pobre, coitado, que precisa de ajuda e que a gente vai ajudar, né? E assim, né, primeiro que não vamos ajudar, primeiro que assim, pessoa está refugiada por uma situação que vai envolver exploração de terra, escravização exploração de mão de obra, etc, que está relacionada com a própria forma como esse modelo de desenvolvimento que a gente vive, né, vai se dar, né? Exemplo de, se a gente for lembrar que a guerra na República Democrática do Congo, né, onde já morreram mais de 6 milhões de pessoas, né, afogadas, e
você tem crianças trabalhando com mineração, assim, ela se dá por conta da extração de coltan que é necessário para que se tenha toda a nossa vida remota. Toda a nossa vida remota. Então, assim, não estamos fazendo favor para ninguém. A gente está sendo produtor da situação que está levando as pessoas a precisarem estarem refugiadas, né? Então, assim, esse é um ponto. 2, o Brasil é signatário da Convenção de Genebra, tem uma responsabilidade, desde que ele se compromete com isso, a acolher, né? Então, assim, tem várias questões que a gente precisa entender, como a gente está implicado nesse processo, como sociedade também. A partir disso, quando a gente fala de refugiado, é assim, né? Parece que a gente distancia muito. Por isso que eu acho que falar de refúgio e cidade é muito rico, porque a gente entende como várias pessoas, e a gente tem as especificidades dos refugiados, que a gente está discutindo aqui, da população refugiada, mas a gente está vendo como essas questões se mesclam com questões que estão inerentes às populações vulneráveis no espaço urbano. E aí, no Aerohotel Cambridge, você tem o caso do refugiado, que é a vítima de deslocamento forçado por questões políticas e que está morando numa ocupação. Você tem os migrantes regionais, que vão morar também e que vão estar implicados em todo o processo de favelização, por exemplo, no caso da cidade de Rio de Janeiro, de várias cidades, né, do Sudeste, e que também são deslocados e que também estão... Então, assim, são pessoas que são consequentes e que são consequências dessa disputa pela terra e que vão ficar perdendo nessa disputa sempre, né? E a gente tem né, pessoas, eu acho que da própria cidade, mas enfim, e que são também, eu acho que tem pessoas que vêm de outros tipos de remoções forçadas e que vão estar todas numa ocupação, passando por uma remoção forçada. Então, esse filme, ele aproxima essas pessoas. Ele não está falando que o refugiado, em um grau, ele está no mesmo problema urbano do que o migrante regional, está no mesmo problema urbano do que a vítima de remoção forçada. Porque parece que são pessoas distantes, mas quando chega na cidade, apesar de todas as diferenças, o problema urbano da disputa pelo território, da disputa pelo solo, da falta de moradia, da falta de acesso à cidade, a direitos, etc., que vai ser consequente disso, chega a todos. Isso aproxima muito esses grupos e pode fortalecer, inclusive, essa luta também. Sim, sim. As formas de resistência, né? Bom, já está cheio de perguntas aqui no chat. Eu já vou aproveitando, porque tem alguns temas que estão se ligando aqui ao que a gente está conversando. A Aline Saraiva pergunta: fizemos uma pesquisa em uma eletiva da faculdade, que eu não sei qual um estudo acerca do campo de Chalita, um campo com mais de 40 anos no território urbano de Beirute. Percebemos a semelhança das moradias com algumas comunidades do Rio, principalmente por conta da precariedade e das atividades informais. Como podemos trabalhar essa informalidade em questão urbana se é regrada a partir de um protocolo das organizações? Será um momento de rever a metodologia dos campos? Eu não sei se as pessoas aqui, porque assim, eu particularmente não tenho muita leitura sobre campos, então eu não sei se Natália e Rebeca gostariam de responder, Vera, se conhece alguma coisa em relação a isso. Eu posso passar e depois a gente tenta responder, pode ser? Na verdade, foi até numa eletiva minha. E Chalita, ela se assemelha muito, ele é considerada um campo até hoje, mas, na verdade, é numa área central, né, perto até daquela área onde teve aquela explosão, perto da área portuária, e ela, não é só Chalita, tem vários campos ali, próximos, e parece Rio das Pedras. É impressionante, ela é verticalizada, inclusive. Então, é uma situação de um campo que se inicia como um campo tradicional e que vai se tornando um campo-cidade. Vai se tornando um bairro, né? E é um bairro muito vivo e com edifícios mesmo, edifícios de 5, 6 pavimentos. É como se você estivesse em Rio das Pedras. É muito impressionante, muito parecido. Então, a gente estava vendo isso. Então, acho que foi a partir daí que ela traz, né, essa questão da informalidade, que eu acho que é legal que a Natália traz esse mapeamento e fala, olha, é em Copacabana, mas é na favela. Nesse outro bairro é na favela. É em São Gonçalo, né? Aí a Rebeca fala,
é em São Gonçalo, mas no Jardim Catarina. Então, mas por quê? Por falta de acesso, por conta do custo da moradia, pela dificuldade de um aluguel, porque, por exemplo, tem uma questão, eu vou até trazer essa pergunta aqui, que eu acho que é legal, viu, Ariane, que eu acho que as duas podem até ajudar nesse sentido, que no caso da Natália, ela mapeia e consegue visualizar essas pessoas nessas comunidades, e, por outro lado, a Rebeca fala, não, ele está ali, Jardim Catarina. Uma questão é a falta de dinheiro, mas outra questão também, será que eles têm muita dificuldade dos papéis para você fazer um aluguel, de fato? Porque aqui no Brasil, um aluguel dentro dos conformes, você precisa de uma tramitação de documentação, que talvez isso seja uma dificuldade para boa parte dos refugiados. Então, acho que isso também poderia ser uma coisa interessante, isso vindo a partir dessa pergunta da Aline. Isso é perfeito. É essa observação mesmo. Eles residem na favela por questões de dinheiro e por questões de... Né? A gente tem essa questão com a bancarização dos migrantes, que a gente passa pela mesma coisa, banco que não reconhece, não importa se tem portaria do Bacen, se tem ofício circular do DPU, se tem MPF, se tem todo mundo falando que o protocolo de refúgio é o documento, não importa. O gerente do banco simplesmente não quer abrir a conta do refugiado. E agora, esse ano, com o auxílio emergencial, olha, É um desafio, né? A questão da documentação é o ponto, eu acho que é o ponto mais nevrálgico, assim, da questão do refúgio da migração no Brasil e no Rio de Janeiro. Porque é um documento que ninguém sabe que é um documento. Ninguém. Só a gente que trabalha com a pauta do refúgio sabe que aquele protocolo é o documento de identidade daquela pessoa. E hoje em dia, com essa tentativa... Desculpa, eu já te contei da assistente social, né? Que falou para mim assim, mas é um protocolo, gente. No Brasil, o protocolo não serve para nada. Eu falei... É isso. Calma. Virou uma piada. Exato. E quando a gente fala, por exemplo, os migrantes e os refugiados usam muito a carteira de trabalho como documento oficial com foto, né? E a gente vê hoje uma tentativa de extinção da carteira de trabalho física, né? Então, como essas pessoas vão se identificar até que seja deferido o pedido de refúgio ou de residência da pessoa no país? Né? Como vai ser o acesso a direitos dessas pessoas? Né? E eu acho que isso já me ajuda até a responder a pergunta, acho que foi Thaís que fez, que ela fala assim, como que os migrantes vão saber esses direitos deles? Né? Cara, é muito difícil, é um processo de formiguinha mesmo. A gente tem sorte que eles se falam entre si, né? Essa coisa da rede de apoio entre conacionais e entre pessoas em situação de refúgio é o que ajuda a gente que está na gestão pública a não se ferrar mais do que a gente já se ferra. Desculpe assim, os termos que eu vou usar, mas a realidade é essa, porque as pessoas se conversam. Além dessa conversa que eles fazem entre eles, existem algumas tentativas de disseminação de informação, o WhatsApp, né? A gente faz cardzinho no WhatsApp para dizer, olha, você tem direito a esse serviço, você está nessas condições, é assim, que clica nesse link, liga para esse telefone, pode ligar a cobrar, tem um 0800. A gente tenta também... não só a Secretaria de Direitos Humanos, né, mas os outros órgãos públicos, né, a Secretaria de Saúde, por exemplo, tem um trabalho muito incrível desenvolvido no âmbito de um GT, que agora é um Comitê de Saúde da População Refugiada, que é desenvolvimento de conteúdo informativo para a população imigrante em mais de 8 idiomas. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, porque é uma coordenadoria para 92 municípios, que é o meu caso, só tem eu trabalhando lá, né, então a gente vê... de muito tempo, um desmonte das políticas públicas de direitos humanos, então são desafios que estão muito ligados, né, ao momento do governo que a gente vive, e também de desconhecimento geral, não só dos migrantes que estão chegando no Brasil e precisam entender a nossa burocracia, precisam entender os nossos prazos, que na lei está dizendo que é de 6 a 18 meses que um pedido de refúgio sai, mas a gente sabe que é de 5 a 15 anos. A gente sabe que não é de 6 a 18 meses. Né? Então, até que a pessoa entenda que o que está escrito é A e o que vai acontecer é Z, é um processo. Até essa pessoa entender que entre A e Z ela tem direito a várias coisas e como fazer ela acessar é outro processo. Esses dias mesmo eu estava numa reunião
com outros órgãos, várias secretarias municipais. Uma pessoa falou assim, vocês sabiam que os venezuelanos não acessam Bolsa Família, não estão no CAD único? Eu falei, sim, eu sei. Porque brasileiros que têm direito à Bolsa Família e ao CAD único não estão no registro. A gente tem um caso concreto no Rio de Janeiro de um lugar de acolhimento que tem um CRAS a menos de 100 metros, é atravessar a rua. E todas as pessoas que estavam residindo nesse CRAS residindo nesse lugar não estavam registradas no CAD. Porque é uma questão de desconhecimento geral. A população vulnerável do Brasil, é o que a Ariane falou, né? É uma política deixar essas pessoas sem acesso. E o fato da gente estar a duras penas tentando que essas pessoas acessem os seus próprios direitos é uma contravenção. Né? A gente todo dia tá lá brigando para que a pessoa que tem direito ao BPC acesse o BPC. A pessoa que tem direito a acessar o auxílio emergencial, acessa o auxílio emergencial. E mesmo assim, com o ofício, como eu disse, com o MPF, com o DPU, com todos os órgãos de justiça, as pessoas ainda continuam não acessando. Né? Então, são vários processos assim, de entrave mesmo, são gargalos que não são só da população migrante e refugiada, mas se agravam por questões de língua, cultura, né, de desconhecimento do território. É isso, a pessoa acaba parando numa favela, tem um menino de fuzil na rua. A pessoa fica apavorada. Eu já escutei isso de uma pessoa síria. Falou assim, eu nunca vi um povo que lida tão bem com fuzil como carioca. Carioca vê fuzil o tempo inteiro e não tem medo. Ele fala, não entendo vocês são esquisitos. Policial de fuzil, menino na favela de fuzil, vocês não estão nem aí. Sabe? Eu parei e fiquei assim, caraca, mesmo, né? O cara saiu do país dele porque ele tinha questões de tiro e fuzil, e ele vem parar no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, é complexo, né, gente? Não é fácil, não. Exatamente. Bom, tem outra pergunta aqui, da Aline. O Rio de Janeiro é um lugar muito atrativo para essa população de deslocamento forçado. Percebemos em uma pesquisa que há dificuldade dessa população em se situar ao território. Vocês já responderam. Então, ela fala, Natália, há dados da pesquisa que pode relacionar essa ocupação com a questão da língua? Acho que a Natália falou da nacionalidade, né? Da questão da nacionalidade, mas não sei. Tem, Natália? Então, sim, aí o que acontece? Eu fiz um banco de dados muito grande e eu não consegui dar conta de trabalhar esses dados todos. Isso é uma coisa que eu preciso ver ainda, porque o objetivo de fazer um banco de dados tão grande, inclusive, é dar subsídio para que tantas outras pesquisas, como essa ideia do que a Aline teve, maravilhosa, que eu nunca tinha tido ainda, pudesse se concretizar. Pensei, já que eu estou acessando esses formulários, vou recolher a maior quantidade de dados possível e ver o que eu consigo fazer com eles, né? Como a pesquisa de mestrado durou 2 anos, eu demorei um pouco para defender, um pouco mais de 2 anos, só que eu só consegui fazer 7 mapas, assim, inclusive porque não só teve trabalho de coleta dos dados, mas porque teve trabalho também que eu fiz com uma designer, né, assim, pensar como espacializar esses dados. Também não era uma coisa óbvia, não tinha uma referência de mapas que já tivessem sido feitos nessa proposta. Então, como transformar esses dados, ainda para o pessoal também da arquitetura do urbanismo e do design, como transformar essa planilha em um mapa que caiba numa dissertação, inclusive porque assim, tinha uma questão muito prática de eu precisar imprimir e tangibilizar, né? Tinha uma questão de escala também, que escala que eu vou trabalhar, para que linguagem gráfica que eu vou usar para conseguir expressar o que eu quero. Também teve esse trabalho. E aí eu não consegui fazer muitos dos mapas que eu queria. Você vê, das 44 colunas de categorias analíticas que eu tive, eu usei para fazer os mapas que eu tenho, desses mapas que eu estou falando, que foram os mapas produzidos para a dissertação, 4. E idiomas são 3 delas. Tem primeira língua, segunda língua, terceira língua, e quantos idiomas fala? Tem 4. Só que eu preciso conseguir produzir mais mapas. Se a gente usa o território como forma de ancoragem desses dados todos, a gente consegue ter muito, porque aí a gente pega sempre, né, município, bairro, e aí a gente vai cruzar com a coluna de idioma. E a gente vai organizando por bairro, idiomas e tal. A gente consegue ter essa leitura de forma mais clara e mais precisa. Mas já posso adiantar que vai muito no sentido do que foi dito em relação à nacionalidade, na verdade. Isso vai se cruzar muito com os aspectos referentes
A nacionalidade, assim. Mas, assim, a pergunta sobre idioma, inclusive, é até sintomático a gente olhar isso nos formulários do CONARE, né, dos formulários que eles respondiam, eram perguntas que muitas vezes não eram respondidas, assim. Das perguntas mais interessantes para a gente, inclusive, olhar para essas questões sociais no espaço urbano, como idioma, etnia, eram perguntas que eram, assim, sei lá, 70% dos casos ficou em branco. Eu não tenho essas respostas. As que tem são super interessantes, mas não tem porque também não eram perguntas, inclusive, tão necessárias para que tivesse o processo em andamento, para as questões, né, jurídicas necessárias para o processo. Ok, eu queria, antes de passar aqui para outras perguntas do chat, eu queria, já aproveitando que a gente começou a entrar nesse assunto, a Rebeca já falou um pouco do auxílio emergencial, vocês percebem mudanças e dificuldades estruturais e conjunturais, principalmente agora com Covid, para esse público? O que vocês têm acompanhado? Eu sei que a Rebeca está acompanhando o auxílio emergencial, o acesso ao auxílio, mas tem outras questões colocadas? O que vocês teriam, né? Não sei se vocês... Rebeca, está ouvindo? Oi, tô. Oi. Eu estava tentando desconectar aqui o mute. Sobre o auxílio emergencial, não é? Sobre não só o auxílio, mas as dificuldades que apareceram agora com a Covid, né? Você tem... Isso. Bom, algumas coisas, né? O primeiro delas foi a gente... É até triste falar isso, né? Mas nos primeiros 2 meses de pandemia, eu basicamente virei uma agente funerária porque as pessoas estavam falecendo, os familiares desesperados, e a gente não conseguia, né, fornecer condições mínimas. E aí virei eu e o Comitê de Subregistro Civil, né, que tem um GT de óbitos. A gente trabalhou muito nos primeiros 2 meses e foi, assim, foi horrível, porque a gente sabe que já é uma morte horrível, né? As pessoas estão não tem enterro, você não pode ir com ninguém. Aí, às vezes uma família de, sei lá, 20 pessoas, uma comunidade, primos, né? Outras pessoas que gostariam de fazer seus ritos culturais, né? Enfim, de velório e não podem. Então, essa foi a primeira coisa logo de cara que já me ficou assim, né? E como o Estado estava, nesse momento, despreparado, literalmente. Eu enquanto essa demanda, né? Essa demanda em específico. Depois disso, foram as questões de ausência de serviços de renovação de documento. Então, aí a Polícia Federal para o atendimento presencial completamente, até que saia o ofício circular da DPU informando que, mediante a pandemia, os protocolos de refúgio que venceram, né, durante esse período continuam válidos, até que isso seja introjetado na rede, seja circulado para as pessoas, até que os migrantes tenham acesso a esses documentos e possam caminhar com um ofício impresso, né? Tipo, quero fazer qualquer coisa. Tem que andar com o seu protocolo e o seu ofício, né? Foi uma outra questão. Então, eu tive muita gente que estava para renovar carteira de trabalho, renovar o contrato de trabalho, e estava com o protocolo vencido, que perdeu o emprego, porque até que esse ofício... Acho que travou de novo, né? Eu acho que ela vai cair de novo. Tem que... Isso é normal, né? Isso é uma coisa. Não tem jeito. Isso saísse, né? E até que... Voltou. Travou de novo. Eu acho que se ela desligar a câmera, talvez funcione um pouco melhor. Só caiu. Vai voltar. Bom, tem 2 perguntas aqui, mas eu não sei se a Natália... Rebeca? Oi. Nossa, tá muito ruim, gente, minha internet. Eu tô estressada. Olha só, tenta desligar a câmera um pouquinho para ver se você consegue concluir essa... Acho que melhora, vai.
Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Tá. E aí, depois da questão de documentação, foi um grande desafio. E aí, com a documentação, obviamente, auxílio emergencial, né? Até que as pessoas soubessem que se você errar um item do preenchimento do aplicativo do auxílio emergencial, você não pode mais corrigir esse item. Olha, a quantidade de gente que eu mandei ofício para a Caixa Econômica Federal para acessar internamente o cadastro de auxílio, para alterar a data. Tá bem ruim, né? Não falha. Bom, tem perguntas aqui. Eu tinha uma outra pergunta para a Rebeca, que é sobre os indígenas Uarau, que aqui no Rio tem chegado os indígenas, eu queria saber um pouco sobre isso, né? Mas vamos ver se ela volta. Não sei se... Conseguiu, Rebeca? Oi? Oi, agora a gente está te ouvindo. Vocês chegaram a ouvir a parte do aplicativo do auxílio emergencial? Sim, que demora, né? Para se errar, não tem como consertar. Rebeca? Tá falhando muito a internet. Eu não sei, Natália, se você sabe informações sobre a questão das crianças e adolescentes que chegam desacompanhadas. Não tem como consertar. Ah, ok. Intenção de residir mais nesse lugar, né? Rebeca, tá ouvindo a gente? Falhando muito. Agora escuta. Tá falhando bastante. Muito. A gente entendeu que no caso de preenchimento errado, não tem como consertar. E vocês têm que mandar um documento para a Caixa, é isso? Bom, posso só fazer uma complementação em relação a essa questão da Covid, que pode, eu estava olhando, vendo uma reportagem que falava sobre isso, né? Agora, enfim, acabou que eu me aproximei mais de outros temas, mas vendo essa questão do refúgio da Covid, eu estava até dando uma anotada nesses dados que são interessantes, que, enfim, alguns dos problemas, inclusive, né? Um dos problemas principais e que tem a ver com a Covid e que já era um problema para a população imigrante refugiada, é a questão da notificação, né? Ou seja, né, essa população já tem dificuldade de registro, isso já é uma forma de, inclusive, aumentar e tornar mais expressivo, infelizmente, esse desconhecimento, essa invisibilidade social, né? E é o problema da notificação da Covid, que a gente sabe, né? Os dados que a gente tem em relação à Covid, seja de casos, principalmente seja de mortes, ele é um número bastante inferior ao que se tem realmente. E aí, com a população que já tem problema de registro de documentação, isso se torna muito expressivo, né? Então, o problema que aconteceu foi isso. A notificação dos casos, inclusive, que se coloca é que as ferramentas do sistema de saúde foram desenhadas não foram desenhadas para detectar imigrantes e refugiados, né? Então, por exemplo, eventualmente, a pessoa que é categorizada como imigrante refugiado é uma pessoa que não tem CPF, só que eles têm CPF. Então, como que você reconhece, né? E aí também tem também aquela questão que era, inclusive, de identificar da população que teve casos confirmados, mortes da população negra, por exemplo, que também é um indicador de como é que a Covid se alastrou pelo território, que enfim, começou depois de um tempo a ser coletado esse dado, né? Então, é interessante a gente ver como que esse desenho dessas coletas de dados, levantamento de dados, é fundamental para que a gente tenha esse tipo de informação e para que a gente consiga ter essa leitura. Num levantamento que foi feito, enfim, do que se conseguiu levantar de dados, parece que foram, segundo essa notícia que eu vi, 953 casos registrados e 715 mortes. Se a gente for considerar que o índice de letalidade no Brasil era de 3,5%, né, até agosto, esse é um índice de 75%. Então, assim, do que se teve de registro, o índice de letalidade era altíssimo. A gente, eu acho que não tem como dar isso como um dado estático, porque tem milhões de condicionantes, que é problema do registro e da notificação, etc.
mas eu acho que, ao que tudo indica, uma letalidade alta se a gente for cruzar com essas questões todas de vulnerabilidade que estão sendo faladas aqui. E outra questão, a própria que foi colocado era, enfim, que eles têm a garantia de acesso ao SUS como direito social, né, garantido pela Constituição e aí garantido a eles a partir da Lei 13.445, a Lei de Imigração, de refúgio para os migrantes. E aí algumas barreiras colocadas foram, né, como acho que a Rebeca está falando super bem, a questão do idioma, a falta de orientação para agentes públicos e a própria questão do preconceito, que foi relatado no próprio tratamento dessas pessoas. A Rebeca colocou aqui no chat, isso, com a impossibilidade de retificação do cadastro, a gente teve que fazer uma sequência de ofícios para retificar dados mal preenchidos para as pessoas acessarem o auxílio. Além disso, teve outras questões de saque também do auxílio, né? Enfim, não foi só... Então, a gente está vendo isso, né? Quanto que esse público vulnerável acaba, né, numa situação dessa, fica muito mais escancarada essa desigualdade, né, e essa situação aí de falta de acesso, né, das políticas de um modo geral. Eu não sei, Natália, se você tem informações sobre a questão das crianças e adolescentes em trânsito, quando elas chegam desacompanhadas ou separadas, né? E aí tem uma pergunta que queria saber, que é da Rafaela, queria saber como é a questão do acolhimento dessas crianças, e aí eu tenho essa informação, não sei se a Rebeca tá online. Rebeca, se você tiver, dá um... Tô. Então. Tô online. Eu acho que a Rebeca vai falar disso muito melhor do que eu não sei. Eu vi casos, eu vi formulários de crianças que chegavam desacompanhadas, eu sei que elas eram encaminhadas, mas eu sei que não... né, pelo serviço público, só que assim, eu não sei como é que isso era encaminhado a posteriori, não. Acho que a Rebeca está eu tenho informação por conta da tese, da dissertação da Roberta, né, que é da Defensoria Pública, que ela... Sim. Então, eu tenho até essas informações, mas eu acho que a Rebeca tem mais conhecimento aí sobre a situação atual. Sobre crianças e adolescentes acompanhados, né, teoricamente, né, isso, tudo é muito teoricamente. Existem alguns protocolos, existe o ECA, existem algumas medidas que deveriam ser tomadas, né, em caso de crianças ou adolescentes acompanhados, né? O que a gente via era que esse desconhecimento sobre o que é o migrante, o que é o refugiado, causava uma espécie de pânico até nos agentes de proteção da infância e da adolescência. Não sei se a Ariane tem essa mesma percepção que eu, assim, causava um pânico de, tipo, como eu vou lidar com essa criança ou esse adolescente que sequer fala português e que não tem nenhum pai ou uma mãe ou um tutor legal aqui para me dar alguma luz, né? Então, a gente teve algumas experiências, né? Eu não tenho muita experiência com o atendimento direto, né, desse público, mas algumas experiências assim, de articulação, né, entre os órgãos competentes para fazer ou acolhimento ou recambiamento, viagem até encontrar o tutor legal, né? Em casos de acolhimento institucional, a gente teve alguns problemas, alguns acertos, alguns erros, alguns deslizes, né? A gente teve casos assustadores em 2018 de adolescentes colombianos que foram parar no Bangu, no presídio, né? Porque imigrante pode ser preso igual adulto, e não, era adolescente, tinha que ter ido para um CRIAD, né? Enfim, violações cotidianas com base em xenofobia, racismo, e a criança em situação de vulnerabilidade extrema, né, sem conseguir se comunicar direito, agravando ainda mais essa situação. Ok, e a pergunta da Vera era essa, né, se chegam. Agora no Brasil a gente está tendo muitos casos de venezuelanos, né, de crianças e adolescentes venezuelanos desacompanhados, e o que a Roberta identificou, que eu acho que é interessante falar, é que mesmo porque assim, a criança chega e ela tem que ser encaminhada com um conselho tutelar, né? Existe uma resolução conjunta do conselho do CONANDA, que é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, junto com a assistência social, que essa criança tem que
passar pelos mesmos trâmites, né? Que é o conselho tutelar. E aí o que ela verificou é que mesmo nessa situação, já com a normativa, as crianças não são ouvidas. Elas não são ouvidas em lugar nenhum, nem nas organizações não governamentais que atendem os migrantes, né? Como se a criança fosse um apêndice do adulto. Então, mesmo as crianças com famílias, elas também não são ouvidas, né? Não são ouvidas na Polícia Federal, não são ouvidas no CONARE, não são ouvidas nas ONGs, né? Enfim, nos atendimentos. Então, tem uma questão aí importante sobre como que a gente objetifica as crianças, né? E adolescentes, enfim. Um tema tão importante. Rebeca botou exatamente um processo de invisibilização terrível, né? E lembrando também ainda dos casos, né, se a gente for olhar para crianças, né, pessoas menores de idade dos países em que você tem meninas que são obrigadas a casar forçadamente, e por isso pedem refúgio, e por isso saem do seu país. E meninos com a guerra, né? Com a guerra. Captados e sequestrados para a guerra. Enfim. A grande maioria dos formulários que eu vi dos angolanos, principalmente, era isso, né? Motivo, não quero compactuar com isso, não quero estar nessa guerra. Participar da guerra. E aí então, você vê que a pessoa que, na verdade, assim, ela é uma vítima direta. Ela é a refugiada, né? A família vem com ela, não, com o adolescente, não ao contrário, né? Não ao contrário, ele é o que precisa ser escutado, ele é o que tem um motivo, né? Quem também tem... O adolescente não tem agência, né? Como se ele não tivesse participação política, não tivesse, né, questões importantes para pedir o refúgio. Isso é bem importante, acho que é um tema legal, Vera, depois para a gente poder ampliar. Bom, ainda tem uma outra, não para de chegar pergunta. Tem uma outra pergunta aqui que a gente passou. Bom, acho que desculpa, gente, se eu passei, eu vi outras coisas entrando. Eu queria, Rebeca, te perguntar sobre o Zuaral. Assim, a gente tem recebido, né, no Rio de Janeiro, que é uma particularidade nesse grupo de venezuelanos, e eu queria saber um pouco como é que está isso, como é que tem se dado esse acolhimento, né, e quais são aí as barreiras, né, porque dentro do público de imigrantes ainda tem a questão dos indígenas, né, então acho que é um tema bem interessante para a gente pensar. Bom, a gente teve a primeira experiência com o Zuaral esse ano, né, em janeiro, pré-pandemia. Então, chegou-se 2 grupos aqui, eles ficaram inicialmente ali na rodoviária Novo Rio, embaixo mesmo daquele viaduto, eles montaram um acampamento ali, e a primeira coisa que aconteceu foi a Guarda Municipal querendo removê-los de lá, né, e aí eu intervi lá e, enfim, mandei um monte de ofícios e fiz esse trabalho de tentar fazer com que eles aceitassem o acolhimento institucional, primeira coisa, mas aí a gente já entrou na nossa primeira barreira, né? Eles são a grande família, eles são todos parentes e eles não aceitam ficarem acolhidos em lugares que eles não podem cozinhar a própria comida e ficarem todos juntos, homens e mulheres, crianças, idosos, todos. Né? Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro teve uma atuação brilhante na questão de saúde, né? A gente, até a doutora Natália da DPU elogiou publicamente a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, porque foi uma experiência inédita de conseguir fazer a imunização de todas as pessoas da família, todas as pessoas, do bebezinho até o idoso. Todo mundo foi atendido no postinho, primeiro pela equipe do consultório na rua, né, que já tem uma expertise incrível de atendimento à população de rua, então eles conseguiram fazer um trabalho de convencimento para que as pessoas entendessem a necessidade, né, de fazer as imunizações, tomar as vacinas todas. Então, logo nos 2 primeiros dias, todos os dias a equipe do consultório na rua ia lá e conversava um pouquinho com o pajé, ou conversava com as mães, e aí ia vacinando as pessoas. Depois a gente foi fazendo outros exames, né? Tinha gestante no grupo, tinha mulheres puérperas, tinha criança com situação de desnutrição. Então foi um acompanhamento de saúde, né? E esse convencimento deles irem para o abrigo, porque a gente sabia que a gente ia ter um prazo com a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal ia removê-los, e além de tudo o Conselho Tutelar,
Todos os demais órgãos não queriam que eles continuassem ali acampados na rodoviária Novo Rio, bem naquela esquina onde os ônibus, onde tem mais acidentes. É perigoso ali, né? Ali é muito perigoso. Então, eu particularmente estive lá uma semana inteira, eu trabalhei uma semana em loco, né? Conversando com eles, fazendo a tradução, né? Porque somente 3 pessoas, ou 4, agora não me lembro muito bem, falavam espanhol. Então, eu estava lá fazendo também essa tradução. A gente foi com a Caritas lá para começar a fazer as renovações dos protocolos de refúgio deles. E aí, o segundo grupo não quis ir para o abrigo e também não quis ficar no Rio, conseguiu fazer a coleta, né, que é esse processo de mendicância que eles fazem, e pagou passagem, todos foram embora. E aí o outro grupo, que é o grupo que está no Rio até hoje, chegou aí para um abrigo de família que a gente conseguiu também com o município do Rio, inédito, conseguimos acolher 28 pessoas de uma vez só no abrigo em Jacarepaguá. Eles ficaram lá uma semana e, obviamente, não quiseram continuar, saíram, voltaram para a rodoviária Novo Rio. Chegando lá, eles começaram a conhecer a comunidade local, né? Eles frequentaram a paróquia que tem ali perto, na Gamboa, e uma pessoa da igreja ofereceu um terreno, que ele falou, eu tenho um terreno em Japeri, se vocês quiserem dá para ficar lá, tem um lugar para vocês cozinharem as comidas de vocês podem viver enquanto vocês estão juntando dinheiro, porque desde o princípio eles sinalizaram que não era a intenção deles continuar no Rio de Janeiro, né? Isso eu estou falando de janeiro, a gente está em outubro, né? Quase novembro. E aí eles foram para Japeri em fevereiro desse ano, estão lá até hoje. E aí, chegando em Japeri, a gente, novamente, entra em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, com o pessoal da Proteção Especial, da Educação, para fazer, né, o atendimento deles agora em Japeri. Então, a Prefeitura do Rio deixa de atendê-los, obviamente, e agora a gente aciona a Prefeitura de Japeri para fazer a renovação dos protocolos que estavam todos vencidos, né? Então, a Caritas também foi brilhante, como sempre, foi com a advogada lá para fazer a inscrição no Sisconari, que a maioria deles não tinha. Então, foi um processo longo, árduo, né? E hoje a gente está debatendo sobre outras questões, né, com esse grupo. A gente está debatendo meio de subsistência, a gente fez uma campanha de doação de miçangas e materiais para as mulheres construírem colares e bijuterias para vender. A gente fez doação de tecido, linha, máquina de costura, para elas costurarem, para também esse ciclo também do perigo, né, com o Covid, para elas não irem para a rua mendicar. Então, produzirem coisas internamente do sítio, né, do terreno que eles estão, para poder vender. Então, hoje a gente está trabalhando com a EM, o Acnur, a Caritas, para tentar fazer com que as pessoas acessem uma autonomia financeira nesse sentido, né? Fizemos a inscrição no aluguel social, no auxílio emergencial de todo mundo. E aí, o município de Nova Iguaçu ficou muito movido com a situação deles e resolveu apoiar também. E hoje o município de Nova Iguaçu inaugurou, na verdade, na segunda-feira, um espaço que vai ser um abrigo para eles. É uma antiga escola num terreno que precisava de uma reforma. O município reformou a escola, transformou ela num abrigo, e essa família agora é de 26 pessoas, né, porque 3 foram embora, vai residir lá até que eles decidam que não querem mais residir aqui, né, no Rio de Janeiro. E enquanto isso, a gente foi fazendo isso, documentou todo mundo, começou a tratar as gestantes, a gente teve 2 partos nesse período. A gente foi criando um ciclo, né, de atendimentos e de geração de meios de vida para eles. Ok, olha só, nós já estamos em 8 horas e 12 minutos, né? Daqui a pouco a gente vai ser expulso do YouTube. Só para a gente finalizar, assim, não sei se Vera teria alguma outra pergunta, uma das meninas também queira falar alguma coisa. Eu queria, para a gente finalizar, que vocês apontassem o que vocês acham de importante que a gente não tratou, mas que vocês acham que seria interessante falar agora para o público que está nos assistindo e que ainda vai assistir depois com a disponibilidade do vídeo, né? Para a gente poder encerrar. A gente faz a aula e aí a gente se despede, tá bom? Pode começar, Natália, se você quiser. Tá.
Agora me deu branco, não sei não. Tem vou ler aqui um pedacinho de uma coisa que eu tinha escrito em relação a esses resultados, que eu gosto muito, né? Vou ler, porque eu acho que explica bastante o que a gente precisa entender em relação aos desafios, em relação às questões urbanas, em relação ao refúgio, né? Temos uma fragilidade nas políticas de atenção a refugiados no que tange ao abrigamento e acolhimento. Aí vai de encontro direto, é o que a Rebeca estava colocando. Seja pela ausência de abrigos, mais especificamente para essa população, já que os abrigos para a população do Rio de Janeiro, que está desabrigada, também estão lotados. Isso temos no Brasil, além a questão crítica da desigualdade social, um enorme déficit habitacional, totalmente relacionado às condições de trabalho e renda e acentuado pelas fragilidades das políticas de moradia. Nesse sentido, os refugiados se inserem diretamente em todas essas fragilidades. Por isso, é tanto uma questão de se levar o tema do refúgio às discussões sobre políticas habitacionais e direito à cidade, quanto o inverso, trazer a questão das deficiências de garantia dos direitos sociais básicos, que terão uma repercussão direta na garantia dos direitos dos refugiados, e levar isso para as discussões sobre o refúgio na complexidade das dinâmicas urbanas. Acho que vai... e aí já é um avanço. Acho que tudo que a gente está falando aqui, de alguma forma, né, acho que é bom a gente falar do que temos, né? Falar das faltas, a gente sabe o que está faltando. Eu acho que falo do que temos, e eu acho que nisso a gente já tem um espaço institucional, acadêmico, que está construindo tecendo essas redes, né, seja através do laboratório lá que tem na PUC, seja através, né, do trabalho da cátedra. E a gente está falando de políticas por tudo que a Rebeca está colocando. Então, assim, são linhas que vão se tecendo, isso já é um esforço, e já é um esforço de diálogo e de colocar essas lógicas que estão implementadas, né, como óbvias de invisibilização, colocar isso em discussão. Por outro lado, eu acho que tem uma questão que é importante que a gente lembre sempre, eu sempre gosto de lembrar, e aí eu vou fechar com isso. Uma vez eu fui assistir uma palestra do André Zuzarte, e maravilhosa, e aí eu escutei assim, um comentário de uma pessoa que estava, né, escutando, quando ele estava falando sobre a questão do trabalho e tal. Ele falou assim, qual o problema dos refugiados trabalharem? Deixa o Ciro vender a esfirra dele. Então, assim, isso é muito perigoso, né? Porque isso que a Rebeca estava colocando das alternativas de trabalho, renda, isso precisa ser feito para agora, sabe? É necessário. São as estratégias que são encontradas agora e é a forma de subsistência que se tem agora, e isso é necessário que seja fomentado, fortalecido, estimulado, sim. Por outro lado, acho que o maior medo que a sociedade tem, mesmo que a gente fale em acolhimento, mesmo que a gente fale nisso tudo, e aí isso entra numa discussão que é a possibilidade dessa população votar, né? E decidir, estando aqui, pelos seus direitos, a partir de quem vai formular as leis que vão estar garantindo esses direitos ou suprimindo eles. Né? Essa discussão, eu acho que é uma discussão importantíssima que a gente tem que ter, porque a gente ficando nesse papel assistencialista, paternalista, que a gente vai receber, mas a gente que determina, né? Assim, estou falando dentro de uma conjuntura macro, né, política, né? Vai colocar no abrigo, as pessoas vão ficar sujeitas às lógicas de exclusão, invisibilização, de informalidade, vão estar fazendo os trabalhos em que elas são estigmatizadas para fazerem, né? E isso acaba sendo muito relacionado a artesanato, né, as roupas, né, que os africanos fazem, as comidas que os sírios fazem, que a pessoa quer fazer comida, ela faz. Foi o que o Adel falou na entrevista, o Adel Bakur, né, que também é que é sírio, né, maravilhoso, assim, e ele falou assim, se eu quiser fazer comida, tal, claro que eu vou fazer comida para viver, mas eu também quero estudar relações internacionais, sabe? Assim, acho que a gente coloca num lugar, encaixa a pessoa num lugar estigmatizado, inclusive o que ela pode e o que ela não pode fazer. Acho que o maior medo social que se tem, e esse medo a gente tem que estar sempre atento, é no momento em que essa pessoa vai se inserir nos espaços de discussão e nos espaços que vão estar em espaços não de disputas de poder, mas de construção de pensamento, né? Que são esses espaços institucionais, que são os espaços de formação. Nessa hora, eu acho que é a hora que a gente percebe realmente como é que a sociedade está acolhendo, né? Que, enfim, vai de encontro a essas políticas todas nas universidades para a inserção da população refugiada.
E também falando da questão da própria possibilidade de votar, e assim, de como que essa população vai conseguir estar sendo participante ativamente da sociedade em que ela está vivendo, né? E aí eu acho que a nossa implicação nesse sentido é pensar como queremos isso. Não como queremos, né? Porque eu acho que falando aqui a gente está querendo, mas assim, como que estamos entendendo essa integração, como que estamos entendendo esse acolhimento, né? Qual é o caráter desse acolhimento? Acho que essa é uma questão importante, né? Porque senão ele não é libertador, né? Ele é aprisionador, de um modo assistencialista de se lidar. E nesse sentido, acho que as associações, a África do Coração e outras que criam uma discussão muito autônoma em relação à essa autonomia deles são cruciais, assim, né? Acho que a gente tem que dar muito suporte a essas ONGs que são da própria iniciativa da população refugiada também. É isso, com isso encerro minha fala. Acho que não sei se vou falar mais, acho que está tarde, então queria agradecer muito, foi muito, muito rico mesmo, assim, nossa, escutar a Rebeca, escutar, né, a Vera, a Ariane, todas as perguntas, assim, fico muito feliz de estar aqui, agradeço pelo convite e pela possibilidade das trocas. A gente que te agradece, foi ótimo. Rebeca? Não, é só mesmo uma reflexão, né, para as pessoas que estão sempre tentando pensar, né, como. A gente sempre fica nessa de como fazer com que essas pessoas sejam vistas e sejam ouvidas, né? Então, a gente tem uma possibilidade, gente, que na nova lei de imigração, lá no artigo 120, ele está dizendo construção de uma política pública nacional de atenção a migrantes e refugiados. Então, realmente se debruçar sobre uma coisa que está já escrita, né? Então, a gente pode, de fato, começar a elaborar algo que venha de cima para baixo, que venha do governo federal, talvez não desse governo federal, mas do governo federal para os estados e municípios, para a gente pensar, de fato, a destinação de recurso, né? Porque sem recursos a gente não vai conseguir executar nenhuma política pública, a gente vai ficar eternamente na articulação e tirando leite de pedra e as coisas não vão avançar, a gente vai continuar andando passos de formiguinha, né? Então eu fico, eu mesma nesse lugar do Estado, mas de, enfim, pesquisadora e ser pensante das migrações, eu fico nessa, assim, de sempre me provocar, né? Como eu vou fazer para que esse artigo seja implementado, para que a gente tenha recurso destinado para os estados e municípios que estão acolhendo as duras penas, né? Essa população que está fazendo quase o impossível acontecer, né? A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro não tem espaço em abrigo e a gente, em maior ou menor medida, acolhe essas pessoas. A gente sabe que unidades básicas de saúde, educação, moradia, que é o que a gente está debatendo aqui, são pontos muito sensíveis para todos os cariocas, né, e aqueles que vêm residir aqui. Então, será que se a gente não tiver uma destinação de recurso, de fato, para a política migratória, né, no âmbito nacional, estadual, municipal, essas coisas não vão finalmente caminhar e a gente vai ter, de fato, o que a gente chama de meios de vida, né, no âmbito do refúgio, a gente, de fato, não vai ter a elaboração e a produção da autonomia dessas pessoas, né? Isso que a Natália trouxe é muito rico. É muito cansativo a gente ficar eternamente segurando o meu pobre debaixo do braço, né, para a gente fazer essa política paternalista e assistencialista. Eu não quero permanecer nessa lógica. Eu quero que esse tipo de pensamento ele se extingua e que a gente, de fato, dê autonomia para essas pessoas, dê meios de vida para essas pessoas, né? E também quero agradecer muito o convite, pedir 1 milhão de perdões pela minha internet porcaria que atrapalhou bastante, mas foi muito bom mesmo encontrar vocês, a troca, as perguntas foram incríveis e estou sempre à disposição, meus e-mails e os contatos estão aí para vocês todos, e obrigada, gente. Obrigada também, Rebeca. Bom, terminando também, assim, a fala da Rebeca, para mim fica claro, né, fica nítido que uma política migratória é uma política para a sociedade brasileira. Não dá para falar de política de moradia para refugiado quando a gente está falando de política de moradia para todas as pessoas, né, para todos os sujeitos que aqui habitam, né? Então, saúde, né? A Rebeca falou do Zuaral e eu fiquei pensando, bom, se a gente privatizasse as unidades básicas de saúde, não ia ter imunização para todo mundo ali. Os 28, 29, sei lá, que foram imunizados não seriam,
né? Então, a gente está falando de uma política que se integra às questões nacionais, né, para todos, né, a ideia de universalidade mesmo, né, de atender a todos. Queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje, mesmo vendo vocês virtualmente, é um acalanto, é um alívio para o coração saber que está todo mundo bem, e dizer, Vera, que esse espaço foi maravilhoso, foi um espaço de troca, mas um espaço de aprendizado também, que a gente possa ter outros. Foi uma noite muito agradável. Obrigada, tá? Eu queria agradecer novamente, né? Agradecer a Ariane, a Natália, a Rebeca e a todas vocês que estão aqui e a todo mundo que está também no YouTube nos assistindo. Dizer que nós teremos, bom, amanhã finaliza, né? Essa nossa etapa de circuito urbano. Temos uma conversa que já foi gravada, que foi a conversa com a Cris, com a Nurit e o Igor também sobre a questão indígena, que vai ser transmitida, se não me engano, às 3h30, e que eu acho que também vale super a pena. Todas essas conversas vão ser disponibilizadas, tanto pelo YouTube do próprio laboratório, quanto pelo YouTube, através do canal do Circuito Urbano, e em breve também no ECOA, de lá da PUC também. A gente agora vai organizar todas as conversas e vai mandar também para publicar no ECOA. A gente vai ter também, dia 19 e dia 27, outras 2 conversas que vão acontecer durante o Ser Urbano, que é um evento promovido pelo Centro Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, que também vão ser muito interessantes. Uma delas vai falar sobre mapeamento nas favelas, e o outro vai falar sobre as experiências de um escritório equatoriano chamado Albord, que trabalha com a questão do refúgio, principalmente refúgio ambiental. Então, são 2 experiências interessantes. E para o ano que vem, que é o ano do Congresso, né, espera-se, em julho, a gente pretende também fazer novas conversas, né, Ariane? A gente pode montar mais outras discussões e também dizer que todas essas conversas, pelo menos resumidamente, elas vão constar do e-book da Rio 2020, Capital Mundial da Arquitetura. Então, vai ser publicado também, de alguma forma, pelo menos o registro de tudo que a gente fez por aqui. Então, queria agradecer imensamente, eu acho que foi uma conversa riquíssima, né, que rendeu discussões muito interessantes e trouxe informações que, de uma forma geral, a gente não tem por aí. Então, não só agradecer, como elogiar o trabalho de vocês, né? Seja a Natália no âmbito acadêmico, seja a Rebeca numa situação de atendimento a essa população vulnerável que tanto precisa. E a Ariane, que eu conheço há muito tempo e que tem um trabalho lindo aí na cátedra, para a gente não desanimar, né, Ariane, e continuar investindo cada vez mais nesse trabalho, porque eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos, né? Então é isso, gente, boa noite a todas e todos, espero que a gente em breve se veja novamente. Um grande beijo.